Aleluia. Tu és santo, Senhor. Feche teus olhos. Vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Adorando a Ele, adorando ao Rei dos Reis. Declarando que Ele é o Senhor dos Senhores. Dizendo a Ele: obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta semana. Obrigado, Deus. Porque em todos os momentos sabemos que a Tua mão ali esteve, Senhor, nos sustentando, Pai. Em todos os momentos, Senhor, Tu esteve amparando o Teu povo, ensinando o Teu povo, nos mudando, Senhor, e nos moldando um pouco a cada dia, Deus. Por isso nós queremos e devemos Te agradecer, Pai. Porque Tu és um Pai. Um Pai que cuida dos Seus filhos com todo amor, com todo carinho, com toda a atenção, Deus. O que seria de nós, Senhor, se não fosse a Tua vontade? O que seria de nós, Senhor, se não fosse a Tua vontade? A Tua vontade de permanecer em nós, a Tua vontade de estabelecer o Teu reino através das nossas vidas. O Teu amor incomparável, Senhor. O Teu amor que nos alcança, mesmo, Senhor, sem merecermos, mesmo quando queremos nos afastar de Ti, do Teu amor, Senhor, o Teu amor nos alcança. O Teu amor nos alcança quando temos medo e lança fora o medo que está em nossos corações, Deus. O Teu amor, Senhor, nos transforma e nos comove, Senhor. O Teu amor nos constrange, Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por motivos que muitas das vezes nem nós entendemos, Pai. Nem mesmo nós conseguimos entender quão grande é o Teu amor por nós. Que paciência é essa? Que paciência é essa? Que boa vontade é essa que Tu tens para conosco, Deus? Que amor tão grande, que amor furioso. Muito obrigado, Pai. Nos enche, Senhor, a cada dia mais da Tua presença, nos enche a cada dia mais da Tua glória, nos enche a cada dia mais da Tua vontade. Cumpre em nós, Senhor, o Teu querer, cumpre, Senhor, no meio da Tua igreja o Teu querer, cumpre neste lugar o Teu querer, ó Deus, cumpre, Senhor, em todos os lugares, Senhor, onde há alguém com o coração voltado a Ti, Senhor, com a atenção voltada, Senhor, à Tua presença, falando contigo, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a cada dia que Você não é um Deus inacessível, que Você não é um Deus que está nos céus e nós aqui na terra tão distantes, mas que Você habita dentro de nós, dentro de cada coração, ó Deus, que luta todos os dias para não ser um coração de pedra, mas que Te pede, Senhor, com toda humildade, para que Você transforme num coração de carne, um coração amolecido pelo Teu Espírito, um coração transformado pela Tua palavra, um coração, Senhor, alcançado pelo Teu amor e pela Tua graça e pelo Teu favor, Deus. Senhor, nos ensina, Senhor, a superar aquilo que não entendemos, a compreender, ó Deus, aquilo que Você está colocando à nossa frente, o Teu propósito. Ensina-nos, Senhor, a alongar a nossa visão, a enxergar como a águia, a enxergar mais longe, a enxergar além do que os nossos olhos naturais conseguem enxergar, Deus. Porque os Teus planos não são como os nossos planos, Pai. Os Teus propósitos não são como os nossos propósitos. Muitas das vezes nós não entendemos, Deus, aquilo que Tu queres. Nós não entendemos os Teus movimentos. Nós não entendemos, Senhor, por que algumas coisas acontecem, Deus. Mas nós Te agradecemos, Pai. Nós Te agradecemos porque muitas das vezes não cabe a nós entendermos, mas apenas participarmos, apenas executarmos, apenas estarmos, Senhor, na posição correta, que Você nos chama, que Você nos coloca, que Você nos quer, Deus. Nos ensina a ouvir o Teu coração, Pai. Nos leva, Senhor. Nos leva aonde nós possamos ouvir a Tua voz, Deus. Sabemos, Senhor, que muitas das vezes o lugar de ouvir a Tua voz não é no topo da montanha, mas é no deserto. Muitas das vezes o lugar de ouvir a Tua voz não é na beira do rio, mas é no lugar seco. Porque a Tua voz está tanto no lugar seco quanto no lugar cheio de águas. Nos ensina, Senhor.
a cada dia. Nos ensina a cada dia a entender a Tua voz, independente da situação, independente do momento, sendo pequeno ou sendo grande. Nos ensina, Senhor, a permanecer atentos à Tua voz, não a voz do nosso coração, mas a voz do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, cumpra a Tua vontade. Una, Senhor, a nós, ó Deus, os corações. Una ao Teu reino, Senhor, os corações aqueles a quem Você escolheu, Pai. Aqueles a quem Tu escolhes, Senhor, a cada dia. Fortalece, Senhor, os nossos corações para que nós não nos afastemos de Ti, Deus. Porque o nosso coração é fraco, o nosso coração é infantil, o nosso coração é duro. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós, Deus. Tenha misericórdia de nós, Pai. Oh, perdoa, Pai. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, os momentos em que temos o coração endurecido, Senhor, a Tua palavra. Perdoa, Senhor, os momentos em que queremos escolher que palavra cabe a nós. Queremos decidir a que parte da Tua voz nós obedecemos. Que nós possamos Te obedecer, Senhor, em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus. Em todo o tempo, Te obedecendo. Oh, em nome de Jesus, continue orando. Vai apertando aí. Vai apertando, tá todo mundo de máscara. Vai apertando. Aleluia, quão bom e quão maravilhoso é. Os irmãos vivam em união. Aleluia, e adore ao Senhor. Exalte Ele. Adore ao Senhor. Agradecemos a Tua vontade, Deus. Senhor, nós declaramos como igreja, Senhor, em nome de Jesus. Joga por terra, Senhor, todos os Teus inimigos. Oh, Senhor, principados e potestades que são contra a Tua presença, Senhor, caiam por terra agora, diante do Teu nome. Porque todo joelho se dobra ante a Tua presença, Deus. Oh, Pai, que nesta noite Tu possa curar enfermos. Enfermos do corpo, enfermos da alma, enfermos do espírito, enfermos da mente, enfermos do coração. Senhor, cura nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, alcança, ó Deus, alcança todos aqui presentes, Pai. Alcança todos, Senhor, que estão ao alcance da nossa voz, dos nossos alto-falantes. Alcança, Senhor, aqueles que estão nos assistindo e acompanhando e cultuando, Senhor, através da internet, Pai. Em nome de Jesus, leva a Tua palavra, Senhor, a lugares que nós nem imaginávamos, Senhor, que nós nem pensávamos, Deus. Leva a Tua voz, Senhor, aos corações. Leva a Tua voz, Senhor, aos corações. Oh, e entre o Rei da glória aqui. Oh, deixa o Senhor entrar, deixa o Senhor habitar. Oh, permita-se adorar a Ele, permita-se exaltar o nome do Senhor. Oh, entrega a Tua adoração, entrega a Tua adoração, entrega a Tua adoração. Se lembre que foi Você quem veio adorar a Ele, que foi Você quem veio cultuar a Ele. Se Ele é digno, adore ao Senhor. Oh, entre o Rei da glória, entre o Rei da glória, oh, entre o Rei da glória. Adora Ele, adora Ele, adora Ele.
Muito obrigado por cada coração, Senhor, ofertante, a Deus. Cada coração, Senhor, que está ofertando muito mais do que valores, Senhor. Está reconhecendo, Deus, reconhecendo que você é o nosso Senhor, que as nossas fontes estão em Ti, ó Deus, que tudo que temos e tudo que somos vem de Ti, Pai. E por isso te adoramos, por isso bendizemos o Teu santo nome. Cumpre, Senhor, aquilo que está escrito na Tua palavra, Senhor. Multiplica, Senhor, segundo a semente, conforme a semente de cada um. Multiplica a 10, a 20, a 50, a 100 por um, a cada semente aqui semeada, ó Deus. Senhor, nos capacita cada dia, Pai, para propagar o Teu Evangelho, para, Senhor, colaborar e contribuir com o Teu reino, para alcançar cada vez mais vidas, para sermos, Senhor, agentes de transformação, Deus. Agentes de transformação, Pai. Espírito Santo, enche, Senhor, os nossos corações. Tenha comunhão com o nosso Espírito, Pai. Que o nosso Espírito tenha comunhão com o Teu Espírito. Que onde andarmos, Senhor, que onde andarmos a Tua glória se manifeste. Que onde falarmos, Senhor, onde expressarmos, onde abrirmos a nossa boca, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que não é aquilo que entra em nossa boca que nos contamina, mas é aquilo que sai. Ó Deus, tira de nós, Senhor, tudo que está dentro de nós e nos contamina, Pai. Que quando abrirmos a nossa boca para falar com alguém, ó Deus, que sejam palavras abençoadoras, que sejam palavras de sabedoria, que sejam palavras de ensino, que sejam palavras de amor, Deus. Manifesta, Senhor, através das nossas vidas, Senhor, o nome que você colocou nesse ministério, que o amor de Cristo, Pai, se manifeste através das nossas vidas. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 6. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 6. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler do verso 1 até o verso 14. Evangelho de João, capítulo de número 6. Hoje iniciaremos a nossa série de mensagens, Por que você segue a Jesus? Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa ele adorar. Deixa ele glorificar. Amém. Glória a Deus. João, capítulo de número 6, a partir do verso 1, diz assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Repita isso comigo. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não, para que cada um deles tome um pouco. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens, e eram em número de quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos,
e os discípulos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, e quanto eles queriam, cada um comeu. E quando estavam saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. E vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Glória a Deus. Espírito Santo, fala aos nossos corações nessa noite, que tu possas alcançar, Senhor, a cada mente, nos transformando a cada dia, Pai. Alarga, Senhor, as tendas do nosso entendimento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode se assentar, glorificando ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Por que nós seguimos a Jesus? Quais são as motivações que nos levam a seguir a Jesus? Muitos seguem a Cristo pela cura, outros seguem a Cristo porque se encontram num momento frágil, num momento fragilizado. Outros seguem a Cristo porque acreditam que seguindo a Cristo terão acesso a grandes riquezas. Outros seguem a Cristo por medo. Outros seguem a Cristo por gratidão. Outros seguem a Cristo simplesmente porque a mãe, ou o pai, ou a família os levou. Não, porque na minha casa todos são cristãos, então eu também tenho que servir, eu também tenho que seguir. Não, eu sigo a Cristo apenas por um costume, porque eu estou acostumado a ir à igreja e é o único lugar que eu posso ir, que eu consigo ir. Outros seguem a Cristo somente por um bem-estar, na busca por um bem-estar. Outros seguem a Cristo porque têm certeza que precisam demonstrar a sua gratidão a Ele, porque de graça recebemos e de graça fomos alcançados. Porque não somos merecedores, mas ainda assim Ele se humilhou a si mesmo e assumiu a forma, sendo Deus, assumiu a forma de homem e se entregou por cada um de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, pela minha vida e pela sua vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Mas aqui em João, o evangelista João, ele vai nos dizer aqui no capítulo de número 6, que Jesus, ele estava com seus discípulos, e ele entra num barco, e Jesus vai para um lugar mais afastado da cidade. Quando ele diz aqui que Jesus estava do outro lado do mar da Galileia, ele estava ali pela cidade de Betsaida, perto de Tiberíades, um lugar deserto, um lugar longe da cidade, um lugar onde não tinha comércio, um lugar onde não tinha estrutura. E Jesus se afasta com os seus discípulos e uma multidão o segue. E no verso de número 2 do capítulo 6, diz assim que grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Grande multidão o seguia, porque via os sinais. Isso nos ensina que havia uma multidão que seguia Jesus, porque via aquilo que Jesus estava fazendo em outras vidas. E em algum momento olhou para aquilo e disse: opa, se ele faz com outras pessoas, ele também pode fazer pela minha vida. E por isso eu vou segui-lo aonde ele estiver. Uma parte da multidão era formada, segundo o texto, de quase 5.000 homens. Por que, pastor? Por que a Bíblia conta apenas os homens? Porque naquele tempo, naquela época, naquela situação social, que era bem diferente da situação social e do quadro social que vivemos hoje, apenas os homens eram contados. As mulheres e crianças, elas não eram contabilizados, eles não eram levados em conta. E essa era a situação da época do povo judeu. Então nós podemos imaginar, podemos conjecturar que de 5.000 homens sentados, de 5.000 homens acompanhando Jesus, temos ali facilmente uma multidão de quase de 5, 10, 15, de 15 a 20 mil pessoas. Se contarmos uma mulher para cada homem, se contarmos 2 crianças para cada mulher, nós vamos ter aí uma média de 15 a 20 mil pessoas ali sentadas.
E essas pessoas seguiam a Jesus até a Galileia, seguiram a Jesus até um lugar distante por causa das suas enfermidades. Porque se o texto nos ensina que aquelas pessoas seguiam a Jesus porque viam os sinais que ele operava sobre os enfermos, nós podemos entender que aquelas pessoas estavam buscando alguma forma de cura através de Jesus. Porque viram aquilo que ele havia feito com outras pessoas, amém? Amém. Porque viram e ouviram falar das curas que Jesus operava e que ele opera ainda hoje, amém? Amém. Porque ele é o mesmo de ontem, de hoje e será o mesmo sempre, por toda a eternidade. Jesus não mudou. Muitas das vezes nós falamos, mas como a igreja mudou? E eu ouço muitos falarem, os saudosistas, eles dizem, não, a igreja está muito moderna. Outros dizem, não, a igreja está muito atrasada. Outros dizem, não, a igreja está errada. Outros usam o termo, a igreja sou eu, para poder ficar em casa e se esconder de Cristo. Como se fosse possível se esconder de Cristo. E é interessante que tanto João quanto Mateus, eles expressam nesse texto, expressam essa situação e essa cena, em que a multidão o seguiu a pé. A multidão seguiu a Jesus a pé, ou seja, a multidão se esforçou para alcançar a Jesus, a multidão se esforçou para chegar até aquele lugar. E aquele lugar era deserto. Aquele lugar era longe da cidade, porque se havia necessidade de se alimentar aquele povo, é porque a hora já era tarde e não havia como aquele povo se despedir e ir até a cidade comprar algo para comer. Aquele povo veio até Jesus em busca de cura das suas enfermidades. E diante desse fato, o Espírito Santo me chamou a atenção e nos chama a atenção nesta noite para que existem algumas diferenças conceituais entre doença e enfermidade. Mas pastor, doença e enfermidade não é a mesma coisa? Não, são coisas diferentes. Conceitualmente são coisas diferentes. Doente, a concepção, o conceito de doente é aquele que sente dor. A pessoa que está doente é aquela pessoa que está sentindo dor. É aquele cujo corpo se desviou do seu estado normal. Porque o nosso estado normal é estarmos saudáveis, amém? Amém. Esse é o nosso estado natural. Me preocupa quando alguém chega próximo de nós e diz assim, não, a minha doença. Porque eu tenho esta doença. Você não tem essa doença, você está com essa doença. Porque qualquer coisa que se desvia do estado normal do seu corpo, ela é anormal. Ela é fora daquilo, da normalidade que o seu corpo deveria estar. Em grego, a expressão de doença, a palavra doença, ela é feita através de dois radicais. O radicais nosos e o radical patos, com os quais se formam várias palavras que conhecemos hoje, que talvez você já tenha ouvido em algum lugar. As duas primeiras talvez não, mas as três últimas você certamente já ouviu em algum lugar. Trouxe aqui alguns exemplos, como nosologia, vem do grego nosos, nosologia, que é o estudo e classificação das doenças. Nosografia, que é a descrição ou a classificação das doenças. Patologia. Patologia é o estudo das doenças, das causas, dos sintomas, das alterações que as doenças causam no organismo. Cardiopatia, são os doentes do coração. E patogenia, estudo dos agentes causadores. Essas são algumas palavras que vêm do radical que formou a palavra doença. Já enfermo ou enfermidade está mais ligado aos efeitos da doença sobre a pessoa. A enfermidade não é a dor, é o efeito que essa dor traz. E isso difere a percepção de dor, de enfermidade, ela difere de pessoa para pessoa, ela é diferente. Pessoas podem ter a mesma doença, mas sentir de formas diferentes. No meio daquela multidão e no meio do povo de Deus, no meio de nós, muitos estão enfermos e cada um sente a sua enfermidade de uma forma diferente. A enfermidade está ligada aos efeitos da doença sobre a pessoa, o quanto ela está debilitada, o quanto aquilo te atinge, o quanto você se sente enfraquecido por aquela enfermidade. Logo, nós podemos entender que grande parte daquela multidão que seguiu a Jesus, que se esforçou para estar naquele lugar deserto, se sentia enfraquecida, se sentia debilitada. E como eu disse, existem vários níveis de percepção da própria enfermidade.
A dor de cabeça de um, a sensação de dor de cabeça de um é totalmente diferente da percepção de dor de cabeça de outro. Né? As dores, determinadas enfermidades, para uma mulher, ela é muito mais resistente, parece ser muito mais resistente do que um homem. Ao contrário, também algumas enfermidades são muito mais toleradas pelos homens do que pelas mulheres, para usar alguns exemplos. Ainda mesmo entre o mesmo sexo, uma mesma enfermidade pode ter efeito de enfraquecimento ou de debilidade sobre uma pessoa e não ter sobre a outra. A enfermidade ou sentimento de enfermidade, tanto física quanto psicológica, a enfermidade pode ser física ou psicológica. Eu posso ter uma enfermidade no meu corpo, assim como posso ter uma enfermidade na minha mente, no meu psicológico, o que é chamado hoje pelos psicólogos e psiquiatras das doenças da alma. Uma pessoa pode se encontrar enferma, ter o corpo são, ter o corpo em perfeito estado. E isso não é muito difícil de se ver. Pessoas, principalmente hoje, na era das redes sociais, onde as pessoas postam a imagem e, na verdade, por trás daquela imagem não é nada daquilo que está sendo mostrado. A necessidade de se mostrar uma falsa alegria, quando, na verdade, existem muitas pessoas que estão consumidas pela depressão e pela angústia. A enfermidade, esse sentimento, ele pode variar conforme as particularidades ou comparações do significado emocional de uma enfermidade para um indivíduo e a natureza de sua resposta afetiva, ou seja, o quanto ela é apegada. Porque existem pessoas que são apegadas às suas enfermidades. Talvez você conheça algumas pessoas, talvez você até mesmo seja uma dessas pessoas. Não, isso aqui é meu, e eu convivo com essa enfermidade, eu convivo com essa dor, eu convivo com esse medo, eu convivo com essa depressão há anos, e ela é minha, e eu não solto. Mas Jesus já disse a você, não solta porque eu vou te livrar disso. Não, Jesus, deixa aqui comigo, porque eu tenho utilidade. Ela tem utilidade para mim. Fala para quem está perto de você, não seja apegado a enfermidades. Também pode variar de acordo com os fatores sociais e culturais na formação da pessoa, assim como pelos seus traços de personalidade. Existem pessoas que ficam adoecidas e o seu semblante ele cai de uma tal forma que ela não tem forças. E aquele estado emocional que é gerado pela sua enfermidade acaba deixando aquela pessoa mais debilitada do que ela deveria estar. Mais debilitada. São nesses momentos que você ouve dos profissionais, mas como você está desta forma, se essa doença se essa doença causa esse tipo de sintomas, por que você está com outros sintomas? Porque a nossa mente, ela toma aquela enfermidade, aquela doença para si, se apega e se amarra, se entrelaça com essa enfermidade e acaba trazendo um sentido muito maior daquilo que ela deveria ter. Até mesmo respostas para sintomas físicos como a dor podem ser influenciados pelos fatores sociais e culturais. Exemplo. Homens são muito mais sensíveis a ferimentos externos do que internos. Um homem gripado é uma moça. É? Eu não sei as gerações mais recentes, pelo menos os meus filhos eu continuo tratando da mesma forma. Se deu uma topada, arrancou o dedão, passa o remédio e para de chorar e fica quieto aí, tá tudo certo. Porque machucou como? Eu lembro quando eu chegava ralado em casa, a primeira coisa que minha mãe perguntava, ralou como? Ah, ralei brincando. Ralou brincando? Então vem cá que eu vou passar um mertiolate aqui. Na época que ardia, agora o mertiolate não arde mais, né? Até isso começou, ficou mais fácil. Então, para cada fator social e cultural tem uma resposta diferente. Também existem alguns modelos conceituais de enfermidade fora da ciência, o nosso conceito pessoal de enfermidade. Por exemplo, diante de um episódio de saúde debilitada, quando estamos debilitados, os pacientes eles tentam explicar o que aconteceu. Tentam entender o porquê aconteceu e decidir o que fazer de fato. Quantos já se perguntaram no momento de enfermidade, Deus, por que isso está acontecendo comigo?
pensam no que decidir e o que fazer a respeito, a forma da enfermidade e o comportamento do paciente, daqueles ao seu redor, eles dependerão das respostas dadas a algumas perguntas, a 6 perguntas. O que aconteceu? Por que aconteceu? Por que comigo? Por que agora? Por que nesse momento? O que aconteceria se nada fosse feito a respeito? O que eu deveria fazer sobre isso? E a última, a quem eu devo procurar por ajuda? São perguntas que nós fazemos no nosso dia a dia. Todas as vezes que algo sai do nosso normal, e aí eu estou falando além da enfermidade, situações que saem do nosso controle. O que aconteceu? Estávamos aqui no início do nosso culto e de repente começou a chover, e começou a chover forte, e nós começamos a nos perguntar internamente, mas o que está acontecendo? Mas por que, Deus, isso está acontecendo? Mas por que agora? Por que nesse momento? Por que não choveu o dia inteiro e agora está chovendo? Da mesma forma quando estamos adoecidos, quando estamos enfermos, quando estamos passando por alguma situação. Mas por que agora, Deus? Por que nesse momento? O que eu devo fazer? A quem eu devo procurar? Aquela multidão, ela decidiu seguir a Jesus. Ela se fez todas essas perguntas. E quando ficou sabendo que Jesus estava ali naquele lugar à beira do mar, ali na região da Galileia, num lugar ainda distante, era distante, mas eles decidiram, vamos seguir a Ele. Ela decidiu buscar a Jesus, mesmo se afastando da cidade. Porque muitas das vezes, para encontrarmos a Jesus, nós temos que sair da nossa zona de conforto, amém? Amém. Temos que sair da nossa zona de conforto para nos encontrarmos em Deus, para nos encontrarmos em Cristo. Porque muitas das vezes nós queremos que Cristo venha até nós, como se Ele fosse um empregado, como se Ele fosse alguém que trabalhasse simplesmente ao nosso respeito. Quando nós é que devemos seguir a Ele. Cristo disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós é que devemos ir até Cristo. Somos nós que devemos andar até Ele. Ele é o mestre, nós somos servos. Quantos dizem glória a Deus? Glória a Deus. Aquele povo, aquela multidão decidiu se afastar daquilo que estavam acostumados a fazer. Eles decidiram se afastar da cidade, daquele lugar onde havia tudo, onde havia suprimento, onde havia a calmaria, onde havia as casas, e foram para o deserto buscar a Jesus. Porque eles viram ou ouviram falar que Jesus cura os enfermos, e isso os motivou a buscá-lo. Sinceramente, eu não sei. Eu não sei o que tem tirado as suas forças. Eu não sei o que ao longo da sua caminhada tem tirado a sua força. Eu não sei o que tem te paralisado. Eu não sei o que tem enchido o teu coração de medo nesses dias. Eu não me lembro de um tempo onde as pessoas têm andado com tanto medo em seus corações. Medo do amanhã, medo da incerteza, medo de não ter o suprimento, medo de não ter as suas famílias perto, medo de não ter os seus pais, medo de não ter os seus filhos por perto. Ao mesmo tempo que estamos vivendo uma situação onde muitos parecem não se importar com o quadro que estamos vivendo e continuamos confiando que Cristo é soberano sobre nossas vidas, amém? Amém. Que a sua vontade permanece para sempre, amém? Amém. E se aproga ao Senhor que nós vamos permanecer e nós vamos vencer esse tempo de pandemia e que nós vamos sair fortalecidos desse tempo, que o Senhor não vai tocar em nenhuma das nossas casas, que não vai levar nenhum dos nossos entes queridos, nós continuamos crendo e confiando que essa seja a vontade do Senhor, amém? Amém. E por isso devemos continuar tomando os nossos cuidados. Vamos crer com a nossa fé e agir. Oração e ação. Oração e ação. Atitude. A ação é atitude. A ação é fazer. Mas, pastor, ninguém onde eu moro toma cuidado. Eu canso de dizer isso, de repetir isso, e eu continuo dizendo, você não é todo mundo. Ah, mas onde eu moro os meus vizinhos não usam máscara. Não interessa, mas você usa, porque o cuidado é com ele. Você está tendo cuidado com ele, não com você mesmo. Aqui na nossa casa, todos nós tivemos Covid. Uns um pouco mais grave, outros muito de leve, como se não tivessem nada. Mas eu continuo indo na rua e colocando máscara.
Porque as pessoas não sabem que eu já tive. Porque não há provas científicas. Né? Há uma suposição de que quem já teve ficou imune. Mas ainda não há uma comprovação científica se há uma imunidade, não há comprovação científica se você continua transmitindo ou não. Sabe-se sim que o período mais latente de contaminação são os 14 dias, são as 2 semanas a partir do momento que você tem a prova. Num tempo onde nós, como igreja, deveríamos estar manifestando o amor prático pelas pessoas, muitos não têm tomado nenhum cuidado, têm se deixado levar pelo mundo. E se nós não conseguimos seguir regras por sermos influenciados pelo mundo, como podemos nos convencer que vamos seguir aquilo que Deus fala através da palavra dele? Como? Porque dentro da minha casa, dentro da nossa casa, nós ficamos sem máscara. Agora eu estou distante de vocês e eu sou o único sem máscara. Mas quando terminarmos aqui e eu for chegar mais perto, eu vou colocar a minha máscara. Eu estou numa distância que eu não consigo levar nada até vocês. Essa é a manifestação de amor também. O nosso amor, a nossa fé, ela precisa ser prática. Nós precisamos, como igreja, deixar de viver um tempo onde a fé, onde a prática do Evangelho parece algo muito distante, algo que nós só vivemos quando passamos da porta da igreja. O Evangelho é para ser vivido todos os dias em nossas vidas. É no nosso trabalho, é na nossa escola, é na nossa faculdade. É dentro da nossa casa, é no nosso casamento, é no nosso relacionamento com nossos filhos, com nossos pais. O Evangelho é para ser vivido em todo o tempo. O Evangelho não tem botão de liga e desliga. Quantos dizem amém? Amém. Não existe botão de liga e desliga. Não tem, agora eu sou crente, agora eu não sou mais. Agora eu sou crente, agora eu não sou mais. Ou você crê ou você não crê, ou você é cristão ou você não é. Não podemos servir a 2 senhores. Porque ou vamos adorar um e desprezar o outro. É tempo de nos posicionarmos, amém? Eu não sei de onde você tem tirado as suas forças, eu não sei o que tem te paralisado, eu não sei o que tem enchido o teu coração de medo, mas eu sei que Jesus ainda é o mesmo que cura os enfermos. Ele é o mesmo que diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ele é o mesmo que era ontem, que é hoje e que será sempre. Aleluia. Ele é o mesmo. Jesus é o mesmo. Eu e você podemos mudar, mas ele nunca vai mudar. E mesmo num lugar deserto, mesmo num lugar apartado, é ali que você vai encontrar o Senhor. É ali. Encontramos o Senhor no nosso quarto, no nosso lugar secreto, no nosso banheiro. Encontramos o Senhor nos reunindo num lugar apertadinho. Encontramos o Senhor num lugar como esse. Encontraremos o Senhor num lugar de paredes largas. Encontramos o Senhor nas ruas todos os dias. Em todo tempo o Senhor está conosco, o Senhor está se relacionando comigo e contigo. Em todo tempo Ele está dizendo: filho, filha, eu quero te curar, eu quero estar contigo, eu quero me relacionar com você. Mas os nossos olhos muitas das vezes só enxergam o deserto. Mas deixa eu dizer algo para você. Assim como descrito aqui em João, o lugar pode ser deserto, pode parecer deserto. A hora pode parecer avançada, porque você vai perceber que os discípulos chegam para Jesus e dizem: olha, a hora está tarde. Já avançou a hora, esse povo não comeu, e agora, o que a gente faz? Eles vieram para ser curados, você já curou um monte, mas agora eles estão com fome, estão longe da cidade. O lugar pode parecer deserto, a hora pode parecer avançada. Mas Jesus continua tomando conta do lugar. Ele continua tomando conta de você, porque Ele é dono do tempo. Ele é dono do tempo, você só precisa buscar ao Senhor, continuar buscando ao Senhor. Ei, você que está fraco, continue buscando ao Senhor, porque Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas eu sei que se você voltar o teu coração a Ele e buscar ao Senhor, Ele vai se deixar encontrar.
Aleluia. Aleluia! A sua enfermidade, ou seja, o seu sentimento de debilidade, o seu sentimento de fraqueza, tanto física como psicológica, como espiritual, eles podem ser aliviados pelo Mestre. Glória a Deus. Ele pode te aliviar. Porque Ele quer alcançar a cada um de nós, amém? Amém. A Bíblia nos ensina que todos pecamos e por isso nos afastamos da glória de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Desde o pecado de Adão, aquilo ficou cravado, esse pecado ficou cravado na humanidade. Todos nós nascemos afastados de Deus. Mas assim como Jesus restaurou aquele jovem cego de nascença, lá em João capítulo 9, ele restaurou um jovem cego de nascença, ele deseja restaurar a nossa visão espiritual. Quantos dizem amém? Amém. Assim como Jesus libertou aquela mulher que há 18 anos era oprimida por um espírito de enfermidade, uma possessão que se manifestava através de um espírito de enfermidade, que fazia ela padecer de uma contração nos seus músculos, que fazia com que ela ficasse curvada todo o tempo, que ela não conseguia ficar ereta. E aquilo certamente trazia uma depressão para aquela mulher. Muitos hoje estão sendo alcançados pelo espírito de depressão. Muitos no meio da igreja estão sendo tocados pelo espírito de depressão. Mas o poder dos poderes habita dentro de você. Amém. Basta clamar o nome dele, basta clamar o nome de Jesus. Aleluia! Jesus está te chamando para perto dele, assim como ele chamou aquela mulher. Quando Jesus encontra aquela mulher encurvada, e você pode conjecturar, e você pode imaginar que Jesus chega e encontra aquela mulher, e ele olha aquela mulher curvada e percebe nela um espírito de enfermidade. A Bíblia diz que ele chama aquela mulher para si. Da mesma forma, hoje Jesus está te chamando para ficar perto dele. Aleluia. Jesus não te quer longe dele, Jesus não te quer encurvado. Você já notou que uma pessoa, quando ela se sente para baixo, quanto mais para baixo ela se sente, mais curvada ela anda? Mais anda com a sua cabeça baixa, o seu olhar para o chão. Por quê? Porque ela vai se sentindo cada vez menor, cada vez mais enfraquecida, cada vez mais debilitada. Fala para quem está perto de você, não se sinta assim. Jesus está te chamando todos os dias para estar perto dele e para te livrar de todo o mal. Aleluia! Assim como ele curou aquele homem hidrópico, lá em Lucas 14, no verso 2, Jesus quer tirar de você tudo aquilo que não deveria estar no seu corpo. Que isso, pastor? Jesus quer tirar coisas que estão no meu corpo, sim. Jesus, assim como ele curou aquele homem hidrópico, ele quer tirar coisas que estão no seu corpo e no meu corpo. No caso do hidrópico, essa doença é uma doença que causa o acúmulo de líquidos nos seus tecidos. Aquele homem tinha líquidos em locais do seu corpo que ele não deveria ter. Muitas das vezes nós carregamos coisas em nosso corpo, em nossa mente, que não fazem parte do nosso corpo, que não foi Deus que colocou. Carregamos marcas que Deus já mandou a gente jogar fora. Carregamos mágoas que Deus, através de Jesus Cristo, já nos ordenou lançar fora. Carregamos medos que Cristo quer nos tirar. Carregamos pecados escondidos que Cristo quer nos libertar. Jesus nos chama. No nosso caso, os nossos vícios, nossos pecados, nossos medos, nossas mentiras, nossas falsidades, nosso velho homem, nossa velha criatura, tudo isso precisa ser colocado para fora e entregue nas mãos de Jesus. Deus está buscando uma igreja santa, amém? Amém. Uma igreja santa significa uma igreja separada. Significa uma igreja que luta contra si. Contra si. Todos nós pecamos. Mas eu lembro quando Jesus encontra aquela mulher e diz para ela, vai e não peques mais. Jesus em nenhum momento disse assim, olha, passou a mão na cabeça dela e disse assim, olha, você pecou, mas está tudo certo, continua indo. Fala para quem está perto de você, Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém. Não passa a mão na cabeça de ninguém. Hoje nós temos um evangelho que procura passar a mão na cabeça das pessoas. Nós vivemos um evangelho onde os pastores têm medo de repreender as suas ovelhas.
porque as pessoas podem se magoar. Mas eu aprendi algo ao longo da minha vida, e eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, e com certeza muitos de vocês também devem louvar, porque existiram momentos que eles escolheram magoar vocês, para manter vocês no caminho correto. Quando eu digo pais, eu digo aqueles que os criaram. Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém. Muito pelo contrário. Se hoje nós tivéssemos a coragem de pregar o Evangelho da forma que Jesus pregou, sinceramente, eu tenho as minhas dúvidas qual seria o tamanho da igreja hoje. Mas essa é uma verdade. No próprio texto de João, no capítulo de número 6, ele vai continuar dizendo, ele vai continuar pregando. Jesus, depois de curar os enfermos, ele vai atravessar o mar. Nós vamos falar isso em outras pregações. Mas Jesus começa a fazer um discurso duro ao povo judeu. Começa a lançar em rosto daquele povo, assim como ele lança todos os dias no nosso rosto tudo aquilo que nós fazemos de errado. E a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos começaram a... E sabe o que é interessante nisso tudo? Quando você volta um pouco o texto lá em João capítulo 5, capítulo 4, você vê que Jesus ele comissiona uma série, um grupo de discípulos e abençoa aqueles discípulos e diz, olha, vão e façam a obra. E o texto diz que justamente antes deles irem para o mar da Galileia, quando os discípulos voltam para Jesus e eles voltam animados. Jesus, em teu nome nós expulsamos demônios. Jesus, em teu nome nós curamos. Jesus, em teu nome nós abrimos novas igrejas. Jesus, em teu nome nós expandimos o reino de Deus. O reino dos céus está entre nós. Aí Jesus cura uma multidão de enfermos. Jesus alimenta 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E depois Jesus começa a falar com dureza. E aqueles mesmos discípulos que disseram, todo poder nos foi dado, são os mesmos discípulos que dizem, Jesus, esse discurso é muito duro. Quem pode ouvir esse discurso? Fala para quem está perto de você, Jesus não te chamou para viver no pecado. Jesus te chamou para viver santo. Isso significa que você deve rejeitar o pecado. Deve rejeitar o pecado. É isso. Mas pastor, a nossa mente está sempre pensando em pecar sim, mas você consegue resistir, você é capaz de resistir porque o Espírito Santo habita em você, amém? Amém. Aleluia. Ele quer tirar de nós tudo aquilo que não provém de nós. Quantos precisam seguir a Jesus? Quantos desejam seguir a Jesus? Quantos querem seguir a Jesus? Quantos de nós estamos realmente dispostos, não apenas a seguir, mas a servir a Jesus? Pastor, por que você está falando todas essas coisas? Porque nós estamos entrando num tempo, não só para a nossa igreja, mas para toda a igreja, e eu creio assim, é que não dá mais para brincar. Não dá mais para brincar. Não dá mais para brincar. Eu lembro quantas vezes Deus falou aos nossos corações, ei, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Porque é muito fácil se esconder quando você está num lugarzinho assim. Quando você se torna maior, você fica em evidência. Quem está em evidência fica sujeito a levar pedrada. E uma coisa que Deus colocou no meu coração há muito tempo é que nós não devemos envergonhar o seu Evangelho. Que o povo de Deus deve ser motivo de orgulho para uma nação. Que o povo de Deus deve ser abençoador e não murmurador. Nós devemos ser conhecidos pelas bênçãos que Deus faz através das nossas vidas, alcançando outras vidas, e não por escândalos. Estávamos assistindo o jornal outro dia, e a manchete dizia assim, pastor é preso por aquele político, o negócio do político. Foi por roubo? É. Tem roubos
todos os dias. Mas a manchete dizia: pastor é preso. Pastor é preso. Pastor é preso. Nas empresas, quantas vezes eu já ouvi testemunho de ímpios dizendo assim: ó, meu pior funcionário, e é crente, você deve ser uma referência onde você anda. Fala para quem está de você: você deve ser uma referência onde você anda. Pastor, o que é ser uma referência? Referência é alguém que as pessoas se espelham para seguir, se espelham para parecer com você. Quanto mais parecido nós formos com Cristo, mais as pessoas vão querer ser parecidas conosco. Mesmo nesse mundo louco, mesmo nesse mundo maluco que nós estamos vivendo. Seja referência. Seja referência na sua casa. Comece pequeno. Comece pequeno. Muitas das vezes nós pensamos e nos frustramos porque temos planos muito grandes. Queremos ser referências para muita gente. Comece sendo referência dentro da sua casa. Para a sua família. Para o seu marido, para a sua esposa. Comece sendo referência na sua escola. Comece sendo referência na sua faculdade. Comece sendo referência no seu trabalho. Pouco a pouco. Uma semente de cada vez. Uma semente de cada vez. E você vai ver o quanto Deus vai fazer através da sua vida. Amém? Amém. Se levante, fique de pé, glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Se você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Levante as tuas mãos aos céus. Agradeça ao Senhor pela sua palavra. Senhor, guarde em nossos corações, Senhor, aquilo que ouvimos hoje através do Teu Santo Espírito, Deus. Em nome de Jesus, frutifica, Senhor, essa semente em nossos corações, Pai. Senhor, não nos deixe sair, Senhor, por estas portas e esquecer aquilo que ouvimos, ó Deus. Que o que ouvimos, Senhor, possa frutificar em nossos corações e realmente, Senhor, fazer efeito durante essa semana, fazer efeito na nossa vida, Pai. Que nós possamos viver o Teu Evangelho, Pai. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Nós decidimos entregar a nossa vida a Ti, Deus. Você nos escolheu. E nós declaramos nesta noite que nós aceitamos, ó Pai. Nós aceitamos a Tua vontade sobre as nossas vidas. Aleluia. Se você pode, diga amém. Amém. Glória a Deus. Nós te aceitamos, Pai. Nós nos alegramos, Senhor, por sermos escolhidos por Ti, Deus. Senhor, abençoa a nossa casa, abençoa o nosso lar, ó Deus, abençoa os nossos vizinhos, Pai. Abençoa a Tua igreja, Deus. Abençoa, Senhor, aqueles que você tem levantado, Senhor, para abençoar esta obra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, livra, Senhor, do homem sanguinário, da peste perniciosa, livra da seta que voa de dia e de noite, ó Pai. Livra da doença, da enfermidade, ó Deus. Cura, Senhor, os corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes em cada coração que anseia a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos digam amém. Jesus é a nossa vitória. Em 2020, cada vez mais transformados por Cristo. Glória a Deus.